Esse texto, irmãos, nos ajuda a entender como é possível ter segurança em meio ao caos. Como é possível ter segurança em meio à angústia, ao medo, às indefinições e às perseguições? Como é possível isso? A única palavra que pode ser usada para descrever essa realidade é aliança ou pacto. É somente na aliança e no pacto em que o caos e o medo e o pavor, ele não entra, não leva a alma do indivíduo ao desespero. Você é confortado, você é fortalecido, você tem esperança de que algo novo vai acontecer. Sem aliança e sem pacto, não há como haver segurança. Nós estamos aqui diante de um texto que, com tanta clareza, irmãos, com tanta clareza nos mostra o caos que começa a acontecer na vida de Davi, diante do ódio e do sentimento de vingança da parte de Saul. O ódio dele contra Davi, o ódio de Saul contra Davi, não era simplesmente porque Davi era um homem valente, era porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, enquanto o Espírito do Senhor havia deixado a Saul há algum tempo atrás. Normalmente, as pessoas pegam esse texto e gostam de falar sobre o valor da amizade, a importância da amizade. Na realidade, irmãos, muitos gostam de falar de um sentimentalismo na amizade. Na realidade, a amizade aqui, ela é formalizada no pacto. A amizade que vai ser construída aqui, aquilo que eles vão fazer a partir daqui, é fruto de uma aliança que foi feita anteriormente. E essa aliança, ela vai ser o sustentáculo deles durante todo o tempo em que até mesmo o poder e o reino de Jonatas lhe seria tirado. Ele não vai sucumbir aos mesmos pensamentos e desejos do seu próprio pai. Quando você olha para o texto, irmãos, no capítulo 18, sem precisar ler todo, mas no capítulo 18, versos de 1 a 5, você vai ver que nesse capítulo 18, exatamente quando Davi e Jonatas, eles fazem uma aliança. No verso 3 diz assim, do capítulo 18, Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Veja, eles fizeram uma aliança nesse contexto. E que aliança é essa que vai ser feita? Nós vamos ver na sequência, não é? Agora, perceba que a palavra usada nesse capítulo, irmãos, vamos lá para o verso 8 do capítulo 20, por favor, capítulo 20, verso 8, veja o que diz o texto. Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo. Ora, a palavra misericórdia, que é a palavra hebraica hesed, que é a palavra usada no contexto do pacto de Deus com o seu povo. Lembre-se que Deus, quando fez uma aliança com Israel, com a nação, com o povo de Deus, lá no livro do Salmo, de número 89, ele vai dizer exatamente isso. Esse pacto é fundado na misericórdia. E Deus usará de misericórdia. E ele diz o seguinte, eu fiz uma aliança com Davi, meu servo, e não mentirei, e não farei a ele o contrário. Tudo o que disse, cumprirei. Porque foi feito um pacto, tudo o que Deus disse que faria Davi, ele fará. E aquilo que ele disse que faria com a descendência de Davi, ele também faria. A aliança estava firmada, o pacto estava estabelecido. E, consequentemente, quando a aliança, biblicamente falando, o que nós temos, irmãos, na linguagem bíblica, são os próprios elementos de um pacto, como a misericórdia, o perdão, a compaixão é próprio da estrutura do pacto. Ora, nós acabamos de ler ali em no texto de Miqueias, no capítulo 7, que Deus disse que voltaria a ter compaixão do seu povo. Por quê? Porque é exatamente isso que ele prometeu, que ele teria compaixão, misericórdia, e a palavra é hesed, misericórdia. Veja, irmãos, Jonatas, ele aguarda isso de Davi. Veja, volte comigo no verso 8, e ele diz, usa, por de misericórdia para com o teu servo,
porque ele fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Ele está se referindo aqui ao capítulo 18, verso 3. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Aí Davi se dirige a ele, em nome do pacto que foi feito, e diz: tenha misericórdia de mim, por causa da aliança que nós fizemos no capítulo 18. Por causa do pacto. O caos que vai ser estabelecido, a perseguição insana que vai ser dada contra Saul, contra Davi, Davi permanecerá firme por causa do pacto. E nós vamos ver isso, irmãos, na própria sequência do texto. Veja, se você olhar ainda na mesma seção, não só o verso 8, no verso 12 a 17 do capítulo 20, você vai perceber, Jonatas faz aliança com Davi. De novo, você tem aqui nessa seção, eles fazem um pacto aqui entre eles. E começa assim o verso 12. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, amanhã ou depois de amanhã, e a estas horas, sondarei meu pai, se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Perceba, o que ele está acordando com Davi aqui é diante de um pacto que eles estão fazendo. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas, o Senhor, o que este aprover, se não tu fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. E aqui, irmãos, o que é que ele está dizendo? O Senhor é com Saul? O que é que ele está dizendo? É claramente, ele reconhece aqui que Davi é o rei de Israel, e que o Senhor já havia escolhido ele, e ele havia se sujeitado a Davi como rei. Agora Jonatas diz: que o Senhor seja contigo, como foi com meu pai. Como? Assim como o Senhor lhe deu o reinado, o Senhor te dará o reinado. O Senhor vai ser contigo. Ele tinha plena consciência de que Deus já havia escolhido Davi como rei, e ele não seria como seu pai, que se rebela contra Davi. Pelo contrário, ele se submete ao próprio reinado de Davi. Isso vai ficando cada vez mais claro, irmãos. Por exemplo, no verso 23 do capítulo 20, ele diz assim: quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. De novo, ele faz menção da aliança. Aquilo que nós acordamos, o Senhor é testemunha entre nós do que nós acordamos. Mas não apenas nesse momento, ainda na mesma seção, irmãos, você vai ver o verso 30 e 31 do mesmo capítulo. Ele diz: então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste os filhos de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe. Veja o que ele está dizendo, irmãos. É claro que você escolheu a Davi como rei, não a mim. Isso é para a tua própria vergonha e vergonha da nudez da tua mãe. Em outras palavras, porque ela te gerou, e dela e de você seria o reinado. Em outras palavras, você está entregando aquilo que era seu. O reinado era seu. Vinha depois de mim, é você. E como você entrega isso a outro? Aí veja a sequência, irmãos, no mesmo texto, no verso 31. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Não estará seguro nem tu, nem o teu reino. O que é que Jonas está abrindo mão aqui, irmãos? Da segurança dele e do reino dele. Lembre-se, se ele não morrer, nem você, nem o seu reino estarão seguros. Saul tinha plena consciência que esse reino pertencia a Jonatas, e Jonatas havia feito uma aliança com Davi, e essa aliança se manteria de pé em meio ao caos. Em meio ao caos. Preste atenção que ainda no final, e aí exatamente assim que conclui o capítulo 20, no verso 42, veja só, irmãos, que diz: disse Jonatas a Davi: vai-te em paz. Por que você vai em paz? Porquanto juramos, ambos,
em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência. Não era algo pessoal, era: você vai proteger a minha descendência, eu entrego nas tuas mãos os meus descendentes, eu vou me render a você, e a minha descendência estará segura. Eu sei o que Deus fará por seu intermédio. Coisa impressionante. Toda essa linguagem é a linguagem pactual. Tudo isso aponta para essa característica que o texto vai nos mostrar. Isso, então, nós podemos dividir o texto em 3 partes básicas, irmãos. Do verso 1 ao 9, não é? Um pacto diante da incerteza, você vai ver que isso vai acontecer nos versos 1 ao 9. Depois, no verso 10, vamos dizer assim, do verso 12 até o 17, não é? Você vai ver que o pacto vai prover também uma fidelidade em meio à situação completamente incomum. Verso 12 a 17, que nós já acabamos de ler. E ainda nós vamos ver, o pacto demanda um compromisso que custa muita coisa. É o que vai acontecer no verso 24 até o 34. E por último, e aí a conclusão não seria exatamente uma parte, uma divisão, mas a conclusão no final é que eles vão encontrar paz no meio da confusão, diante da certeza desse pacto. O ápice dessa estrutura é: vai em paz. No meio da perseguição e da morte, uma palavra que diz vai, expressão, vai em paz. Então, volte comigo, por favor, nos primeiros 9 versos, irmãos, os primeiros 9 versos dessa sessão. O que é que nós temos aqui? Dia e noite, se você olhar para o verso 1, né, dia e noite, você vai encontrar Saul procurava, de alguma forma, fazer mal a Davi, né? Era uma maratona. E você imagina que o capítulo 19 termina Saul indo até Davi para matá-lo, e lá ele é tomado pelo Espírito e não vai fazê-lo, né? E aí Davi, o que é que acontece? Ele escapa. Para onde ele vai? Agora ele vai, aparentemente, ele vai para a casa de Jonatas, como o texto diz. Davi sabe o que Saul está querendo fazer, ficou claro para ele. Jonatas ainda não sabe o que está acontecendo. Ele vai tentar convencer, veja, ele vai tentar convencer Jonatas. Daí um diálogo tão estranho no início dessa sessão. E aí o que ele vai dizer, irmãos? Ele vai dizer no verso 1, veja o que diz o capítulo 20, as palavras são assim: então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? Então ele faz alguns questionamentos. O que foi que eu fiz para que o seu pai me persiga dessa maneira? Qual é exatamente a minha culpa? Jonatas parece que não tinha sido convencido de que o pai tinha colocado a vida de Davi em perigo. Depois ele vai perceber isso, mas isso vai demorar ainda um pouco na sessão. O que é que vai acontecer, irmãos? O que é que você esperaria? O que é que Jonatas diz a Davi? Nada que meu pai for fazer, ou viesse a fazer, de pequeno ou grande, ele não deixaria de me comunicar. Então o Jonatas disse: se ele quer te matar, como é que ele não me falou isso? Se ele planejou isso já, por que ele não me contou? Ele é meu pai, e ele não disse a mim o que gostaria de fazer. Então, a partir disso, Jonatas fica em dúvida se de fato Davi estava sendo perseguido como ele estava descrevendo. Saul havia perdido o Espírito do Senhor, mas Saul não havia perdido o senso político. Ele sabia fazer política. Foi o que ele fez? Simplesmente, ele sabia que Jonatas já havia feito uma aliança com Davi, e ele então não falaria a ele para que não houvesse algo antes do tempo, ou para que ele não fosse entristecido. É aquilo que Davi vai dizer no texto. Talvez seja isso. No verso 3, veja só, irmãos. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê pelo que disse consigo.
Não saiba isto, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Davi então diz, eu digo isso diante de Deus. O que me separa da morte é um passo. Entre eu e a morte, há um passo apenas. E Jonatas, então, fica, pela primeira vez, imaginando um outro cenário. Talvez o meu pai não me contou, porque sabia que eu havia feito uma aliança com Davi. É o que Davi passa a dizer a ele. E aí o que é que Jonatas então vai fazer? Ele vai consentir com Davi, irmãos, e dizendo o seguinte, de toda forma que ele puder, de toda forma que for justa, ele vai tentar encontrar uma maneira de saber a realidade do que está acontecendo. E aí você vai ver que acontece um jantar. O texto vai dizer, no texto, veja comigo, por favor, irmãos, no verso 5 diz assim, disse Davi a Jonatas, amanhã é a festa da lua nova, em que se tem falta, em quem sem falta deveria sentar-me com o rei para comer, mas deixa-me ir e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Aí Davi diz assim, olha, vamos encontrar uma maneira de você saber o que seu pai pensa a meu respeito. Amanhã é a festa da lua nova, essa é uma festa que nós vamos ter que celebrar, e é requerido a minha presença naquela mesa. Se ele perceber a minha ausência e reagir sem problema, então haverá paz no meu coração. Se ele não reagir da melhor forma, então eu saberei que ele quer me matar. Aí Davi diz assim, mas veja, e como é que eu vou saber qual foi a resposta do teu pai? Como é que eu vou saber? Né? Qual vai ser a maneira que eu vou descobrir isso? E aí é o que tem no verso 8, irmãos, o que ele apela para Jonatas é com base nisso. Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo. Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo. Você sabe que essa palavra, eu vou voltar a tratar dela um pouquinho mais agora. Sabe que a palavra misericórdia, ela ocorre mais ou menos 250 vezes no Antigo Testamento. 250 vezes no Antigo Testamento. Mais da metade delas ocorre nos Salmos. É impressionante isso, irmãos. O Salmo 103, por exemplo, só no Salmo 103 tem 4 usos da mesma palavra. O que significa essa misericórdia ou esse hesed, irmãos? É um amor leal, é bondade, é algo que diz respeito à lealdade. Usa de misericórdia para comigo. Um comentarista chega a dizer assim, hesed tem esse sabor, não é meramente amor, mas um amor leal. Não é meramente bondade, mas uma bondade dependente. Não é meramente afeição, mas afeição que tem compromisso. É mais do que simplesmente amor. É muito mais. Davi apela para Jonatas, trata-me com esse amor devotado. Trata-me com um amor leal. Trata-me segundo a lealdade. Ele tem razões para crer que Jonatas fará isso, irmãos. Por que ele tem razão para crer que Jonatas fará isso? Porque eles fizeram isso por meio de um pacto, que nós já lemos no capítulo 18. Como o pacto foi feito, ele podia fazer menção dessa misericórdia diante da situação em que ele se encontrava, porque a aliança havia sido manifestada. A ordem é a seguinte: o amor entrega-se em aliança e promete com alegria um amor devotado nesse pacto. Eu vou repetir: o amor entrega-se em aliança e promete com alegria amor devotado nesta aliança. Nas partes desse pacto
repousam a segurança dessa promessa. E Davi pode apelar a isso. Trata-me com misericórdia, porque é isso que se espera numa aliança. Trata-me com misericórdia. Isso não é apenas acerca de Davi, irmãos, esse é a nosso respeito também. Nós que vamos receber e recebemos essa mensagem. No meio de confusão e angústia, você vai à única pessoa que fez um pacto com você. Você imagina, você está no meio de uma luta contra o pecado e você tem sido derrotado, está no fundo do poço e não há força, não há esperança, não há alegria, não há prazer na sua alma. E o que eu faço aqui agora? O caos está estabelecido. Eu me volto àquele que fez uma aliança comigo. Eu espero misericórdia. Trata-me com misericórdia. Senhor, não me conceda o que eu mereço, mas tem compaixão. Tem compaixão de mim. Que coisa pensarmos nisso, irmãos. Nós esperamos misericórdia porque foi isso que foi prometido pelo próprio Senhor. Você sabe o que acontece lá na narrativa de Êxodo, no capítulo 32, quando Israel peca gravemente contra Deus, construindo o bezerro de ouro e adorando aquele bezerro de ouro no lugar do Senhor, ou como sendo o próprio Deus. Deus se ira contra eles e quer destruí-los, e ali o Senhor, por meio da intercessão de Moisés, manifesta a sua misericórdia para com o povo, e diz assim: o meu nome eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E aí no capítulo 34, no verso 6, ele vai dizer, o próprio Deus, no final da sessão diz: esse é o meu nome, compassivo, longânimo, misericordioso, tardio em irar-se. Esse é o meu nome. Ele revela, diante do caos que Israel se meteu, a sua compaixão. E Davi faz, e Moisés naquele contexto, nos faz lembrar dessa realidade de Davi, quando ele diz assim: lembra-te da aliança que fizeste com Abraão. Lembra-te, Senhor, do pacto que fizeste, e naquele pacto o Senhor prometeu que perdoaria os nossos pecados. E aí, no caos, Israel voltou-se para a única verdade firme e segura. Deus prometeu que perdoaria os nossos pecados. Em tempos de confusão e angústia, você se volta àquele que fez um pacto contigo. É o único recurso na incerteza. Foi para Davi, é para a igreja. O único recurso foi o pacto. Mas no segundo aspecto, irmãos, mostra que quando nós fazemos uma aliança, como foi feito nesse caso de Jonas e Davi, o pacto ele prova literalmente que ele é um veículo incomum de fidelidade. Até infidelidade, fidelidade que requer algo que normalmente não se faria em qualquer outro relacionamento. Preste atenção, irmãos, nos versos 12 a 17 que nós já lemos, mais uma vez Jonatas e Davi entram em aliança. E o que acontece aqui nos versos 14 a 16? Preste atenção. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo de bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Veja o que Jonas está dizendo.
o Senhor vai usar de misericórdia para comigo e para com a minha descendência, com os meus filhos. Jonas está dizendo a Davi, quando o Senhor te levantar como rei. E você sabe o que acontece naquela época, irmãos? Isso era o padrão comum da cultura. Ninguém tomava o poder e deixava vivo o inimigo, não. Eles eram todos exterminados. Isso era prática comum em Israel também. Você vai encontrar isso no primeiro livro dos reis, em vários momentos em que, quando um rei assumia o lugar do outro, não somente aquele que foi tirado do poder morria, como a sua casa inteira morria. Jonas disse, eu sei que isso vai acontecer comigo. Só tem uma maneira de não acontecer. Se eu fizer um pacto contigo. E você vai me prometer que nem eu, nem minha casa ficará fora da tua bondade. Só isso eu te peço. Apenas isso. Nada mais além disso eu te imploro. Quando você chegar no poder, preserva a minha vida e dos meus descendentes. Se você for lá para 2 Samuel capítulo 9, você vai ver essa história belíssima de Deus trazendo, de Davi trazendo para sua casa um filho de Jonatas já morto. Ele protege um filho de Jonatas por amor e por sinceridade ao pacto que foi feito entre eles. Cultura ensina, deve morrer. O pacto, irmãos, o pacto diz o contrário. Se você se render, você vai viver. Você vai viver. Jonatas e Davi fizeram compromissos que passava por cima dos padrões comuns daquela época. Que fidelidade, irmãos. Nós não estamos vivendo hoje nesse período da história, é verdade. Mas o pacto requer isso. O que é que leva uma mulher a cuidar do marido enfermo até o dia da sua morte, sem vacilar? E quantas histórias você ouve depois da morte do marido? Ela morreu. Como se cumprido a obrigação pactual. Quantas vezes, irmãos, nós somos mantidos de pé em cima desse compromisso que temos? O marido diz, eu vou ser fiel a você até a morte, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza. E vem o sofrimento, e vem a angústia, e vem os pavores dessa vida, vem a confusão do pecado. Aonde eu me apego? Eu preciso me apegar no pacto e nos votos que foram feitos. Nós vamos nos manter de pé. É um veículo que é contra a cultura, é contra os valores desse mundo. Pai, no dia que você trouxe seu filho para ser batizado, você prometeu que seria assíduo à igreja e que traria os seus filhos para o culto. Não pode ser qualquer motivo que deve tirar você do culto público, porque senão você não demonstra amor pelo seu filho, como você diz ter.
em meio aos conflitos, eu vou fazer o que Deus me mandou fazer, o que nós votamos que faríamos. Não há glamour em um marido cuidar de uma esposa doente, de a esposa cuidar de um marido doente. Não há glamour. Há pacto. Há aliança. O pacto não é glamouroso. Ele é fidelidade, obediência, compromisso. Compromisso. Penúltima parte, irmãos, então, você vai ver que haverá uma demanda de um custo muito alto para Jonatas nesse pacto. Você vai ver no verso 24 a 34, especialmente no verso 25, venha comigo, por favor, 1 Samuel, verso 25, capítulo 20, verso 25, diz assim: assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede, Jonatas defronte dele, Abner ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava desocupado. E ali, nesse contexto, preste atenção aqui, irmãos, nesse contexto, há um acordo entre eles. E aqui, essa demanda pode custar a vida de Jonatas. É o que vai acontecer quando você percebe na sequência do texto. Venha comigo, por favor, no 26. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava, aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado. É o que diz ali em Levítico, irmãos, algumas leis de contaminação. Se você pegar no morto, um sangue, então, se você tocar em alguma coisa, você não pode assentar-se à mesa. Então, Saul imaginou, Davi é um homem que cumpre a lei e ele deve ter se contaminado, então hoje ele não veio. Só que no outro dia ele não veio de novo. E agora? O que é que aconteceu? Ele vai, então, perguntar a Jonatas, por que ele não veio? No verso 27, sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Davi a Jonatas, seu filho, por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul, Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço-te que me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos, por isso não veio à mesa do rei. Naquele momento, ele sabia que não havia tanta verdade nessas palavras. E aí estoura o coração dele. Acendeu-se a ira de Saul contra Jonatas. Fazer uma aliança é perigosa, irmãos, porque o ódio que eles têm para com o rei, eles têm também com seus súditos. Assim como eles odeiam a Cristo, eles odeiam a sua igreja. E não poucas vezes um texto narra que Saul jogou a lança para matar Davi, e ele se esquivou de todas elas. Vai acontecer com Jonatas exatamente a mesma coisa. E ele diz assim, filho de mulher perversa e rebelde. Ele começa a falar com Jonatas. Não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recado de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Jonatas respondeu a Saul, a seu pai, e lhe disse, por que há de ele morrer? Que fez ele? A mesma pergunta que Davi fez a Jonatas, Jonatas faz agora ao seu pai, e a resposta vem, atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jonatas que, de fato, seu pai já determinara matar a Davi. Ora, o que Davi já sabia no início é concluído aqui, entendeu Jonatas. É como se a narrativa fosse para mostrar para Jonatas o que de fato estava acontecendo. Não é fácil dizer que o seu pai é inimigo do rei. O rei que Deus havia estabelecido, havia escolhido. E nesse contexto, então, ele vai provar, e é provado isso. E quando ele faz, ele joga a lança
da mesma forma como ele lidou com Davi, ele lida com Jonatas, no mesmo contexto. Alguém pode pensar, que estupidez de Jonatas, irmãos. Que estupidez. Porque Jonatas agora, ao invés de ficar do lado do rei, que é o seu pai, agora se coloca do lado de Davi, que não é o seu pai, nem da sua família, obviamente. É como se tivesse sido assim, irmãos. Jonatas colocou o servo do Senhor em primeiro lugar. Jonatas colocou a palavra do Senhor em primeiro lugar. Até mesmo na frente do poder que ele teria, da autoridade que ele receberia e do reino que poderia ser dado a ele. Ele entregou-se à obediência àquilo que Deus havia ordenado. Ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar, não o seu reino, o reino que seria estabelecido. É como Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Saul, irmãos, não poderia chantagear Jonatas, porque o coração dele não estava no reino desse mundo. Ele tentou de todas as formas, falando da sua mãe, do seu nascimento, que ela era uma vergonha para todo mundo, porque ele estava se submetendo a um novo rei, quando ele lá atrás entregou a roupa de guerra e entregou nas mãos de Davi, rendendo-se a ele como o rei que Deus havia prometido. Jonatas, irmãos, Jonatas literalmente não poderia ser chantageado nesse contexto. Não haveria como fazer. Imagina dizendo o seguinte, em você corre o sangue azul, em você corre o poder, olha, você é um homem que é na linhagem do reinado, quantas coisas poderiam ser ditas, quantas coisas podem ser ditas a você, olha, você vai assumir isso, você vai tomar isso, você vai ter poder daquilo, lembra-se de Cristo Jesus, se você prostrado me adorar, eu te dou os reinos desse mundo, essa é a lógica, porque se o reino é dessa terra, você é capaz, irmãos, de entregar a sua alma para adquirir, mas o reino de Deus não é desse mundo, consequentemente, nada nesse mundo é capaz de me impedir de me render ao senhorio de Cristo. Não foi para Jonatas empecilho, nem o cordão, nem o ouro, nem o sangue azul, nem a monarquia, nem o poder foi suficiente. As palavras de Saul foram fortes. Tu e o teu reino. Ele se entregou. Ele e o reino dele entregou a Deus. Ele não se levou por essas coisas. Imagine, irmãos, o que é que isso pode nos ensinar? Que a verdadeira vida não consiste em assegurar o seu bem-estar e o seu reino, mas em refletir a fidelidade do Senhor no relacionamento pactual. Isso é libertador, irmãos. É libertador. Você não pode ser preso. Você não pode ser aprisionado. Porque nada nessa vida pode prendê-lo. Nada nessa vida. Nem reino, nem poderes poderão fazer. Libertador, porque nós aprendemos que a vida não consiste em alcançar os nossos objetivos.
mas em cumprir as promessas que fizemos diante de Deus. Quais são os seus objetivos? O que você acha que é a sua vida? Eu vou ser rei, eu vou ter um domínio, vou ter poder. Qual o seu objetivo? Quantas pessoas, irmãos, têm alvos na vida que passam por cima dos seus compromissos pactuais com Deus? Como se o objetivo da vida fosse alcançar os alvos que estabelecemos. Em tal tempo eu vou adquirir isso, em tal tempo eu terei aquilo, e isso eu passarei por cima de qualquer coisa para obtê-lo. Thomas Boston, quando comenta a quarta petição, dizendo: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ele diz, é a quarta, não a primeira petição, porque se a carruagem da glória de Deus, a carruagem da vontade de Deus, a carruagem do poder de Deus, tiver que passar sobre a minha mesa, ela passará, mas eu não terei um pão sobre a minha mesa que não reflita a glória de Deus, a ética do reino e o poder do Senhor. Eu não terei sobre minha mesa, por isso ele é secundário. Dá-me hoje o pão nosso. Dá-me hoje. A mesma coisa, irmãos, aqui é libertador saber que você pode não ter nada e perder tudo nessa vida, sabendo que você tem todas as coisas naquele com quem Deus fez um pacto, literalmente. Cuidado com isso. Vai custar muito. Seguir ao Senhor custa muito. O meu reino e a minha glória custará muito. A minha vontade e os meus desejos custará muito. O poder pessoal. Jonatas entregou tudo isso diante de Davi, que apontava para Cristo. E por último, como a coroa desse texto, irmãos, o pacto provê paz no meio da confusão. É o que diz os últimos versos, do 35 até 42. Essa é a âncora do texto, irmãos. Veja só, do 35 ao 42, esse é o ápice de todo o texto, quando ele diz: na manhã seguinte saiu Jonatas ao campo no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. E ali você sabe que vai acontecer em toda a sessão, as flechas que vão ser lançadas e tudo mais. Aí acontece que no verso 40 em diante diz: então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: anda, leva-as à cidade. Indo o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais, disse Jonatas a Davi: vai-te em paz. Vai-te em paz. No meio do caos, no meio da perseguição, no meio da morte, no meio do perigo, a palavra paz surge, porque o pacto nos assegura isso. Vai-te em paz. Porquanto juramos ambos. Sabe por quê? Porque foi feito um juramento no nome do Senhor, dizendo: qual o juramento? O Senhor será para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. A minha casa está protegida. O Senhor está contigo. Vai-te em paz. Davi se levantou e Jonatas entrou. Davi se foi e Jonatas entrou ali naquela cidade. Naquela cidade. A paz no meio do caos. Por quê? Porque fizemos
um pacto. Fizemos um pacto. Está seguro. O Senhor cumprirá a sua vontade. Davi aqui, irmãos, ele é Cristo com letra minúscula, que aponta para o Cristo, Jesus. O parente de Davi, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 1, segundo a carne da descendência de Davi, verso 3, segundo a carne da descendência de Davi. Ele veio ao mundo, irmãos, e nós temos de fazer escolhas. Não há alternativa, não há acomodação. Nós devemos escolher, ou como Jonatas escolheu, entre a paz com Cristo e a paz com nossos familiares, a paz com Cristo e a paz com o mundo, a paz com Cristo e a paz com aqueles que nós estamos subordinados. Eu devo escolher que paz eu quero. Paz com Cristo ou paz com a cultura, paz com Cristo ou paz com o mundo. Ele escolheu Cristo, Jonatas, ao invés do mundo. Muitos de nós, irmãos, que não estamos em perigo, como Jonatas imediatamente naquele contexto, assim como Davi também. Muitos de nós temos pais cristãos, quando de nós nascemos em lares cristãos, que bênção, mas muitos irmãos, nesse mundo têm que escolher entre Cristo e a sua própria família. O próprio Cristo disse: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Colocar-se ao lado de Cristo, irmãos, algumas vezes significa colocar-se ao lado da família. Colocar-se ao lado de Cristo significa decisão difícil. Decisão difícil. E por último, a última implicação que eu queria trazer para a vida, com um aspecto prático para a nossa vida, irmãos. A relação clara aqui entre Davi e Jonatas, muitas vezes é tomada como modelo de amizade, simplesmente, que nós falamos. Falar em amizade, esse aqui é um texto. Isso aqui é um modelo de como o pacto, irmão, se estabelece. Jonatas ama Davi como irmão, mas ele também, irmãos, o reconhece como um rei. Veja bem, ele o reconhece como um rei. Você vai notar que Jonatas tinha a plena convicção de que o Senhor não havia escolhido ele. Lá no capítulo 13 de 1 Samuel, o próprio Senhor, quando Saul oferece sacrifício e o profeta vem e se levanta contra ele porque ele transgrediu a palavra de Deus, Davi e sua casa ficaram de lado, ou melhor, Saul e sua casa ficaram de lado. No verso 6, a sua família foi rejeitada. Jonatas tinha plena consciência disso. Ele foi deixado, ele foi abandonado, mas ele sabia a única maneira dele sobreviver era se submeter, se render, reconhecer o rei e servi-lo de todo o seu coração. Jonatas não está apenas aqui, irmãos, reconhecendo, não é, que ele é o rei, mas ele entrega as suas armas em declaração dessa realidade. Tu és o rei e eu me rendo a ti. Mas a ironia desse texto está aqui, irmãos. Desistindo do futuro da casa dele, Jonatas entrega a sua casa à proteção de Davi. Ele desiste de cuidar da sua própria casa. E ele entrega aos cuidados do rei. Davi promete preservar a casa de Jonatas.
Isso vai ser visto no 2 Samuel 9, depois você pode ler lá. Jonatas, então, irmãos, nos ensina, não apenas como ser um bom amigo, ele ensina como ser um verdadeiro seguidor, um verdadeiro servo. Como Jonatas, nós devemos rejeitar os direitos que nós temos nesse mundo, ao reino que nós temos nessa terra, e devemos aclamar o descendente de Davi, Jesus Cristo, como o nosso Rei. Você quer assegurar o futuro da sua casa? Renda-se a Cristo. Você quer assegurar o futuro dos seus filhos, da sua descendência? Renda-se a Cristo. Você estará seguro, verdadeiramente seguro. O que você vai fazer hoje? Você que não conhece a Cristo, onde repousa a tua segurança? Qual é o teu reino? Pelo que você vive? Hoje você é convocado a fugir da segurança que você tenta impor a você mesmo, com a sua própria mão, e a render-se diante daquele único que tem poder para salvar a tua vida e da tua casa. Essa é a tua única esperança hoje. Venha a Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, nesse momento, mais uma vez. Nós te exaltamos, Senhor, te bendizemos porque temos a tua palavra com tanta clareza nos ensinando acerca da real compreensão, da firmeza de uma aliança, de um pacto. E nós sabemos, ó Deus, que a aliança que o Senhor fez conosco em Cristo Jesus, o Senhor fez um pacto com Cristo, e em Cristo todos aqueles que o Senhor amou antes da fundação do mundo, a tua igreja, o teu povo. E nós estamos em Ti, Senhor, seguros disso, firmados em Ti. E mesmo diante das nossas angústias e sofrimentos e medos, nós podemos voltar para aquele que disse que a misericórdia não se apartaria de nós, aquele que disse que não nos abandonaria, aquele que disse que perdoaria os nossos pecados. Que seja esse, Senhor Deus, o nosso compromisso, a nossa segurança nesse mundo e a firmeza diante do caos que vivemos como sociedade. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.